Aí. Muito bem, pessoal, estamos aqui no podcast da IMUB e eu tenho um convidado especial aqui hoje, junto comigo, é o Reinildo Freitas, né? E a gente vai bater um papinho muito legal aqui também do que é o campo missionário, o que é o chamado, e sim, vale a pena. Bom, você vai ver aqui na descrição, aqui em cima, que tem o testemunho dele, da experiência que ele teve com o Covid, né? Que ele pegou o Covid, eu também já peguei, então não tem problema, a gente já está vacinado aqui, a gente está tudo 100% dos nossos exames, então a gente está fazendo isso com toda a segurança possível, tá Amém. bom? Graças a Deus. Homem de Deus, prazer, tá? Você está aqui com a gente. Prazer é meu, pastor. Fala conosco, você nasceu na Bahia? Nasci na Bahia, no numa interior da cidade Bahia. de Xique-Xique. Xique-Xique, uma cidade com um pouco mais de 60 mil habitantes. Rapaz, cidade então bem você é um pequena. baiano legítimo. Baiano legítimo. Pai baiano, mãe baiana. Pai baiano, mãe baiana. Gosta de Irmãos vatapá, de Um pouco. acarajé. Amo. Amo. Quiabo. Demoro a comer, mas eu amo. O quiabo depende da forma que fazem. Uhum. É Xique-Xique, fica próximo do mar, não? Fica longe? Fica o Rio São Francisco. Não, tá um pouco próximo distante. do Rio São Francisco. O Rio São Francisco passa dentro da cidade, vai para Bom Jesus da Lapa, é o mesmo rio. Tá, Tá próximo. Tá, deixa eu falar uma coisa pra você, só fechar aqui do acarajé, que você falou que gosta de acarajé. Aham. Lá em Porto Seguro, no bairro lá, meu Deus do céu, bairro Baianão, tá? O pessoal depois de Porto Seguro, bairro Baianão, tem o melhor acarajé que eu já comi na minha vida, que é o acarajé de prato. Eles servem para você os acarajés assim, um prato mesmo, parece um PF, entendendo? Completo, com os molhos, com tudo. Esse eu nunca comi. Cara, é fantástico, tá? Então, quando você for em Porto Seguro, né? Uma hora Deus vai te mandar lá. Amém. Você lembra do Baianão? Fala, aqui serve acarajé no prato? Como é que é isso? É uma pratada de acarajé completa. Tem que ir com o estômago vazio, né? Tem que estômago vazio, né? Aí eu fui para a igreja, nós temos 18 igrejas lá. Que benção. Atualmente temos 18 igrejas lá em Porto Seguro, né? E aí eu fui em uma das igrejas lá, pastor Wellington, né? Pastor Wellington, apaixonado por missões. Ele faz um trabalho muito bom no Nordeste, no Sertão. Ele junta missionários do Brasil todo e fica 30 dias evangelizando no Sertão. É maravilhoso. Pastor Humberto, o nome dele? Pastor Wellington. Pastor Wellington. Com Conta certeza comigo. ele vai ver esse vídeo aí. Tá Conta bom? comigo, tá bom? Tá joia. Diz uma coisa, nasceu em Xique-Xique, aceitou Jesus mesmo com quantos anos? Na faixa etária de 10, 12 anos. E batizou com quantos anos? Acredito que 18 anos. Você é da sua família, filho de crente? Já nasceu na igreja? Não. Rapaz. O primeiro a se converter na família fui eu. Foi... Na época resistiu? A família ficou chateada? O pai não deixava ir na igreja? O meu pai, várias vezes, ele fechou a porta de casa quando ele soube que eu estava indo para a igreja. E várias vezes ele pegava o facão para querer me cortar por eu ter ido para a igreja. E uma das cenas mais marcantes que está hoje viva na minha memória é quando nós chegamos um domingo pela noite. Eu tinha convidado a minha mãe, era católica, e duas irmãs minhas para me acompanhar ao culto. E chegando ali, nós assistimos o culto, voltamos, e quando chegamos em casa, a porta da casa estava fechada e ele estava bêbado. E ele falou, se vocês passarem dessa porta para cá, eu corto vocês todos no facão, porque se tem uma coisa que eu odeio é crente. Olha só. Então, muitos anos eu ouvi isso do meu pai. Eu odeio crente, eu odeio crente. No final, como é que está seu pai hoje? Então, meu pai teve uma experiência com Deus em São Paulo. Ele trabalhava no hospital da cidade e ele foi nos visitar e foi visitar a igreja, né? Foi visitar a igreja como um bom filho, cristão, né? A Bíblia me ensina a honrar pai e mãe. Eu dei a maior atenção possível ao meu pai, né? Ele sabia, já. Cristão, foi à igreja, ganhou uma Bíblia de presente. No culto? É isso. E quando ele retorna para a igreja, ele retorna para a Bahia, para casa. Eu liguei para saber como foi a viagem, chegou bem, e eu escutei a seguinte frase: se eu soubesse que ser crente era muito bom, se ser crente era bom, ele teria ido muito antes.
coisa, hein? Então, Deus tem trabalhado. E graças a Deus, além do meu pai, se batizou na Cristã no Brasil. Eu tenho um irmão mais velho que também era inimigo de crente. Se batizou, hoje ele é líder lá da Igreja Cristã no Brasil. E o irmão que mora comigo em São Bernardo é pastor da Igreja Batista, formado em teologia. Sua mãe. A minha irmã faleceu. Ela já descansou com o Senhor, né? Mas ela também descansou na fé? Como é que foi? Então, você conseguiu ganhar sua mãe para o evangelho? Como é que foi? Ela começou a frequentar, já chegando para a idade que ela tinha, ela chegou a frequentar a igreja, mas ela nunca disse abertamente: eu sou uma cristã. Eu sou crente, eu sou crente, né? Porque... eu sou crente. Ela nunca disse abertamente. Então, se ela fez essa decisão, foi ela e Deus. Você teve a oportunidade? Várias vezes. Mas quando ela partiu, você falou que estava do lado dela? Uma semana antes eu acompanhei até Salvador, fazer a cirurgia do coração. E ali eu pude testemunhar, todas as vezes eu pude testemunhar do amor de Cristo para minha mãe. Não morreu inocente. Morreu inocente. Maravilha. Com certeza, né? Na hora, né, a gente não sabe. Deus não sabe. Deus é que sabe. Quando é que você descobriu que você realmente tinha um chamado missionário? Eu descobri na minha igreja batista, lá mesmo na Bahia. Assim eu descobri, porque sempre no dia 15 de novembro tem um aniversário da igreja e o pastor Paulo ele sempre convidava o mesmo pastor, o pastor José Brito Barros, paraibano. Me lembro até hoje. Sempre convidou o mesmo pastor? Sempre o mesmo, né? Nossa. Hoje mudou, hoje eu acho que eles estão... É que, na verdade, também mudou tudo, né? Mudou hoje tudo. As conexões. Hoje eu falo com um pastor na Inglaterra, eu falo com um pastor em Moçambique, eu falo com um pastor em Nova Zelândia, entendendo? Guajará-Mirim, entendeu? Tipo assim, né? As distâncias, elas encurtaram muito, né? Você é um pastor, você vê a entrevista dele na internet, você vê uma pregação, não interessa. Tá, e aí? O pastor veio... Como é que é o nome do pastor para registrar? O pastor que foi convidado nesse dia. Foi o pastor José Brito Barros. José Brito Barros. Ele já partiu para o Senhor. Já partiu, já. Até onde eu sei, já partiu para o Senhor. Mas eu contava dias e horas para poder chegar em novembro, que é a conferência da igreja, para poder ouvir aquele homem pregar. E ele cantava um hino que ficou marcado, até me emociona. Que ele dizia que e nas montanhas não subirei se tu não orares por mim. Tu oras por mim e eu oro por ti. Então aquilo ficou marcado na minha vida. E ouvindo o pastor José Brito Barros, ouvindo o pastor Paulo pregando, e aí despertou no meu coração o desejo de trabalhar como missionário. Ocupei o cargo de vice-presidente da minha igreja, lá em São Bernardo. E passei pela tesouraria, participei até um bom tempo como lá no pessoal do grupo de louvor, mas aí... Foi reprovado? Foi, não é dom, né? Cada um no seu dom. Você sabia que eu falo que o grande teste para um crente é quando ele participa da tesouraria e do conselho fiscal da igreja. Porque ele vê como funciona a instituição religiosa, né? Exatamente. Entendendo? E tem muita gente que não aguenta, sabia? Tem. Ele vê, não concordo com isso, eles não têm noção. O pessoal fala que a igreja não paga imposto, mas eles não têm noção. Como a igreja paga de imposto, quanto é dor de cabeça. Exatamente. É complexo, gente, não é fácil não. Quem está no conselho fiscal, né, não entende. Depois que você está, que você entende isso. Muitos ficam mais revoltados, né? Em vez de ficar solidários, eles ficam revoltados. Né? Eu fazia e refazia as contas para poder não sair dali um centavo. Para não ser cobrado. A responsabilidade... Para bater a caixa mesmo, como se fosse. Né? E a preocupação em servir a Deus, né? Era um desafio diário. E aí você vai passando por essas etapas e aonde que chega o chamado? Olha, meu negócio é pregar o evangelho. O chamado ele chega quando eu pedi a minha carta de transferência para São Bernardo, da Igreja Batista da Bahia para São Bernardo. Primeira Igreja Batista em São Bernardo do Campo. Fiquei em frente ao Poupa-Tempo de São Bernardo do Campo. Na época, o pastor Marcos Diógenes era o pastor presidente. E o interessante é que na nossa igreja, os dois pastores saíram como missionários da igreja. O exemplo se deu dele. O pastor Marcos foi trabalhar na Turquia com os curdos. E o pastor Shinobu, o seu vice, foi trabalhar
na cidade de Kakamigahara, parece, se eu não me engano, e no Japão. Assim, nós tivemos experiências tremendas. E na congregação, que é do bairro Areião, hoje conhecido Montanhão, foi o pastor Eduardo Frank, que foi o meu último pastor da igreja lá que esteve. Foi quando nós fomos juntos para o Egito, e que através da vida desse homem, ele revolucionou minha vida, né? Deus colocou ele no meu caminho para hoje eu sou a pessoa que eu sou. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Eduardo Frank. Amém. Que bênção. Agradeço a Deus. No final, hoje você está no Brasil já há quanto tempo? Você voltou para o Brasil? Quantos países você rodou, que você conhece hoje? Fora do Brasil. Eu conheço a Turquia. Conheço o Egito. México. Algumas centenas de vezes a Espanha. Portugal. Inglaterra. África do Sul. África do Sul. Colômbia, nossa. Eu tive... Quase o quê? 10 países, né? 10 países. França, né? França. E quando chega na Europa ali fica tudo mais fácil. É um bloco. Eu falo que a Europa é um bloco de pessoas iguais com línguas diferentes. Exatamente, né? É isso mesmo. Por que são pessoas iguais? Porque em sua maioria eles acabam, como é que fala assim, discriminando, né? São isolados, são bem separados, né, entre eles. Muito. Né? Cada um com a sua cultura, então, mas são pessoas iguais com línguas diferentes. Exatamente. O estrangeiro que chega ali, ele é só mais um na multidão ali, se ele sabe o idioma ou não, ele vai ter que se virar. Mesmo se ele sabe o idioma, ele tem que se virar. E acaba indo para uma comunidade que fala a mesma língua dele. Deixa eu falar, como é que é o México? Conta pra mim do México, cara. Eu sou apaixonado pelo México, mas eu tenho medo do México, porque é um lugar muito perigoso. Né? Mas o México é um país. O México completo, é um país assim. muito receptivo. É um país muito receptivo. Nós fomos trabalhar lá esqueci o nome do evento que nós fomos trabalhar. Em Guadalajara. Nós trabalhamos em Guadalajara. Nossa. Estivemos em Guadalajara. Guadalajara é um cidadão lindo. E Cidade do México. Praias lindas. Isso. Cidade do México é um manto total, né? E trabalhamos em um bairro, um povoado, acho que eles fazem essa divisão, um povoado chamado Arririque. Né? E nós trabalhamos ali juntamente com as igrejas batistas. Para mim foi uma experiência diferenciada, assim como o Egito. Porque logo de cara nós fomos abordados com um grupo de pessoas locais, nos desafiando e nos dizendo a seguinte frase: nós aqui não aceitamos outra religião, nós somos católicos. Isso. E eles mostraram, cacete mesmo, né? Eles mostraram, pegaram assim um folheto, eles mandaram confeccionar milhares de panfletos para espalhar na cidade, dizendo que não aceitasse outra religião a não ser o catolicismo. Né? E isso a gente via dia após dia do nosso trabalho ali. E eu louvo a Deus, porque de uma certa forma, houve essa barreira. Porque aí a gente insistiu. Essa barreira foi o grande trunfo para vocês. Exatamente. Legal. Porque você trabalhar no campo missionário, você for para um campo missionário e você encontrar facilidade lá, eu acredito que você não vai ter um grande êxito no seu trabalho. Tem uma amiga minha que ela foi para a Índia. Chegou lá na Índia, na semana que ela estava lá na igreja, eles queimaram o carro do pastor, queimaram a igreja, eles tiveram que sair correndo, né? Mas ela orou, pessoas estavam mortas, ressuscitou, né? Experiências fantásticas ela teve. Muita experiência. As Deus perseguições geram experiências fortes. Deus te prova. Então no México vocês receberam ameaça de morte quase, praticamente, né? Foi porque eles falaram numa mensagem subliminar. Olha, vocês, tipo assim, isso, nos pressionando. Olha, aqui não é o local aqui não é o lugar para vocês. Vocês são bem-vindos como turistas, mas para pregar, falar de Jesus, para disseminar evangelho, não. Aqui não. Nós não aceitamos missionários aqui. E assim, bem em frente de um estádio onde estava tendo o jogo, né? A gente abordou aquela entrada de centenas de pessoas. E ali nós fomos deparados com essa situação.
Mas aí foi dando uma melhorada, porque, né, eu aprendi um pouco espanhol. Sim. E eu fui conversando com aquela senhora, aquele pessoal no idioma, né? O México fala espanhol. E graças a Deus o idioma deu uma facilitada para a gente conversar, para explicar o motivo principal realmente. Estavam lá. E nós estávamos Na lá. verdade, ajuda humanitária, né? Tem várias coisas, o pessoal não entende. Eles falam, cria uma barreira, né? O México ainda tem muito. Mas o México é um país querido. Você sabe que o México é o único país hoje que está de volta aos 50 países do Portas Abertas, tá? Como país como perseguição religiosa. Eu compartilhei no meu estado no tempo desse. O México. Você gosta também de Portas Abertas, né? São apaixonados. Eu sigo Portas Abertas. Como é que foi sua experiência na Colômbia? Que a Colômbia ela tem uma parte muito crente, tem outra parte católica misturada com macumbaria, como é que é? A Colômbia tem, além da perseguição. E as Farc, né? Que persegue os crentes, mata pastor, mata tudo. A cabeça de um missionário custa $20. Nossa. $20. Continua então isso? Continua. Mas isso Colômbia... é nos lugares onde mais se planta coca, né? Nos lugares onde as Farc mandam, né? As favelas, exatamente. As favelas, porque o pastor vai lá para pregar o evangelho, aí os caras não querem, aceita Jesus, não quer mais roubar, não quer mais mudança matar, de vida. Não quer, exatamente. Né? Ele quer mudança, os caras não querem isso. Nós fizemos um trabalho numa favela na Colômbia, estava no morro, estava muito alto, parece que estava a 1.000 metros acima do nível do mar. Eu sei que o morro lá era... Então a polícia local tinha uma base e a polícia estava a todo momento com a gente. Nós fizemos um trabalho através das pulseiras, que é aquelas, não sei se você já viu, que tem as cores. Sim. Nós trabalhamos com as pulseiras, trabalhamos também com aquelas garrafas com água junto com as cores. Isso. Então fizemos um trabalho muito, muito gratificante, na Colômbia. Nos deixou uma experiência marcante nas nossas vidas. Eu tenho certeza que quem tem ido à Colômbia falar de Jesus como missionário, mesmo que por um tempo curto, ele trará nas suas bagagens uma experiência. E o engraçado é que tem a outra parte que é crente que não acaba mais, né? Que são milhares e milhares, né? Vários amigos meus já foram lá naqueles movimentos G12, né? E falaram, rapaz, é um trem grandioso, né? E parece que tem essa perseguição. Mas tem. Como é que foi sua experiência na África do Sul? África, de todos esses países que eu viajei, a África foi um dos países que... Possa ser que isso mude, mas é um dos países que eu não gostaria de retornar. Nem voltar. Não, Meu Deus. Você tá igual aquele discípulo que é só bater a poeira do pé. Bata a poeira do pé e vai embora. E vai. Aqui na África, na verdade, eu tive uma experiência não muito agradável. O passaporte brasileiro é um passaporte poderoso, dá acesso a muitas outras nações. E nós saímos um dia para conhecer o museu da cidade, lá onde morava, não sei se ele nasceu exatamente ali, mas onde nasceu o Mandela, e o outro bispo lá muito conhecido lá, conhecido mundialmente lá. O Joshua, aquele que morreu agora? Não, sempre esqueço, Maruti, esqueço o nome daqueles. Muito conhecido ele. Mas não é um que morreu agora não, né? Que é um reverendo muito famoso. É um moreno. Mas não, por famoso. Esse nome eu não sei se... Tá, mas vai falando, eu vou achar o nome desse reverendo. Tá. Aí o que acontece? Nós ficamos dentro do museu, olhando tudo ali, conversando. De repente aparece um rapaz falando português. Como a África do Sul fala, o idioma é o inglês, a gente é acostumado ali ouvindo inglês, falando inglês, o idioma local, o Zulu e tantos outros que tem ali. Encostou, eu estava assim no balcão, olhando para um quadro que estava fixado na parede, e olhando, eu percebi que encostou um rapaz ao meu lado e começou a falar português. Aí eu olhei assim, me interessei, eu falei... Só ouvindo o inglês e tal. Aí ele falou que o que eu estava fazendo lá, eu falei, estou conhecendo tal. Não falei que era missionário, que até porque tinha outros irmãos na sala também, para não colocar em risco o trabalho dos missionários que ali estão. E ele encostou e começou a conversar e falou, olha,
tá vendo esse quadro aqui com essa... Falou o nome da pessoa. Aí eu falei, sei. Ele falou, aqui do quarto, na outra sala aqui do lado, tem... Né, aqui na sala do lado tem outros muito mais bonito que esse. Você não quer ver? Eu falei, vamos lá ver. Mas quando eu saí, que eu ia pegar o corredor para entrar na próxima sala, a missionária que estava lá percebeu, lógico que foi a mão de Deus usando a vida dela, percebeu e se levantou e falou assim, irmão, o irmão está indo para onde? Aí eu falei, eu estou indo aqui na sala ao lado com ele, vendo, para ver aqueles quadros, ali, os outros quadros. Aí ela disse, não, irmão, o irmão não vai. Lembra que nós falamos na reunião antes de vir para cá, tal, e foi falando do perigo que é a África, né? E aí o cara lá rebateu ela, falou, não, mas o que é que tem? Qual o problema dele vir aqui? Ela falou, não, ele não vai. Aí ela perguntou para mim. Ela falou assim, irmão, você vai e vai colocar o grupo em risco? Aí caiu a ficha. Eu falei, não vou. Aí o rapaz, ele começou a alterar a voz dele comigo. Ele começou a alterar a voz e queria de todo jeito que eu fosse. Aí eu falei que não, porque eu tinha que obedecer a minha liderança. Aí a líder me chamou no canto e explicou que eu estava indo para ser sequestrado, porque lá sequestra muito, eles iam tomar o meu passaporte e iam me dar um sumiço no meu corpo. Então eu fiquei muito triste com um vacilo que eu dei, questão de segundos, né? E aí foi uma experiência desagradável. Porque aí você ficou tenso, né? Fiquei tenso. E de uma certa forma, sem querer, eu coloquei o meu grupo em risco. Né? Então, mas o trabalho em si foi bom. E o Egito? Na verdade, das outras, Egito para você foi interessante também, né? Foi interessante. Conta para nós como é que foi a sua viagem no Egito. Olha, se fosse para parar, ia ser um programa só para isso, só né? Só para isso. Vamos depois, vai que a gente faz mais para frente. Aí, né? O Egito, como os irmãos sabem, é um país fechado. Né? Pregar o evangelho. É proibido mesmo. É proibido pregar o evangelho. Tá. E aquela igreja que tem lá na rocha, a pessoa pode ir lá então? Pode ir. Pode ir, mas não pode sair de lá. Tem uma autorização para entrar lá, né? Tem que ter autorização? Quando nós fomos, tem o pessoal de segurança que ficava lá, né? Tá, entendi. Tá, porque tem que revista, né? Por causa de muçulmano radical que pode entrar com uma bomba, com arma. Então, para entrar lá é praticamente revistado. É revistado. Tá. Nós fomos revistados e tal. E fomos conhecer a cidade, a famosa cidade do lixo, né? Uma cidade, um povo... O que nós observamos ali que o pessoal, as moças e os rapazes da cidade do lixo são mais bonitos do que o pessoal da cidade, do Cairo. São bem diferenciados eles, né? Mas é um lugar de muita tristeza, porque há muita opressão. Né? Há muita opressão ali, há muita sujeira, todo o lixo é jogado, todo o lixo da cidade é levado para lá. Eles reciclam. Aí sobe aquele cheiro forte, cheiro desagradável, logo na entrada. Então, o Egito foi um país que marcou muito a minha vida e eu peço a Deus a oportunidade de voltar. O que te marcou mais lá no Egito? Assim? Você falou, paz, isso aqui vai valer um filme, vai valer um livro. O que mais me marcou foi... o fato de você não poder falar de Cristo abertamente. Até mesmo dentro da casa onde nós estávamos. Nem dentro de casa? Nem dentro de casa. Por que não pôde falar? Nem dentro do apartamento, vamos dizer assim. É um apartamento? Vocês ficaram ou casa? Apartamento. Porque a gente, de uma certa forma, a gente colocaria a vida dos missionários em risco. Sim, que já estão lá trabalhando. Entendi agora. Então a gente tinha essa dificuldade. Nossa. E foi nos aconselhado de maneira nenhuma citarmos missionários. Missionários, como a gente que vai sendo treinado, uma das coisas principais que eles vão falando que é proibido, que deve e que não deve falar. E isso me chamou muita atenção, porque mesmo trancados dentro de casa, havia uma preocupação muito grande, porque o vizinho da frente, o vizinho de cima,
escutar o que a gente estava falando. Mas... Né? Então havia aquela pressão sempre. A gente saía para o trabalho para fazer o que a gente foi fazer, né? Por ser um país perseguido, tem certas coisas que eu não posso falar. Sim, aqui, sim, né? não, fica tranquilo. Porque senão você não vai ajudar, né, o pessoal de fora. Porque tem uns podcasts, o cara vai lá, fala tudo, não tem problema, mas aqui a gente tem que ter sabedoria, né? Até porque tem nossos irmãos que estão lá, né? Isso mesmo, para respeitar os irmãos. Tá, então o Egito foi... Na Espanha você viveu, mas você trabalhou na Espanha. Na Espanha foi mais trabalho secular, ou era os dois? Não, trabalhamos os dois. Trabalhamos os dois. Nós fizemos um trabalho muito bom no sul da Espanha, em Sevilha. Sevilha. Tá. E assim, um dos testemunhos, pastor Josias, que marcou muito a minha vida lá em Sevilha, é que nós levamos conosco o filme de Jesus. Levamos filmes de Jesus. Então nós reunimos e tomamos a decisão de fazer como? Olha, como eles dificilmente vêm ao templo, vêm à igreja, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos até eles. Entendi. Né? Então nós fizemos o trabalho como se faz os testemunhos de Jeová. Nós somos de porta em porta. Levamos o Novo Testamento, levamos folhetos. Legal. E levamos o filme de Jesus. E aí vocês rodavam para a família ou vocês convidavam para assistir o filme? Nós entregávamos como presente. O filme mesmo? O filme. Mas entregavam um DVD? O DVD. Nós legal. entregávamos o DVD. Né? E a gente pegava o endereço, o nome deles, porque a gente retornava para pegar o DVD de volta. Para saber o que eles aprenderam do filme. Então, o DVD era deles. O DVD era deles Era também. deles. O aparelho não, o disco. O disco. Tá. A gente voltava lá na casa para a gente abrir ali o espaço para ganhá-los para Cristo. Então, era um presente nosso. Muito bom. Né? Era um presente nosso para eles. E só de eu contar rapidinho. Não, pode falar. Esse testemunho, uma das senhoras que nos atendeu, no 6º andar, nós tocamos, ela nos atendeu. E eu perguntei a ela se poderia responder uns questionamentos, tá? E a gente tinha ali um DVD com o filme Jesus, sobre a vida de Jesus, que ia muito abençoar a vida deles. E ela me fez a seguinte pergunta. Falou assim: tudo bem, eu aceito responder às suas pesquisas, mas se esse Jesus que você está falando aí, ele não mudar a minha vida, o que é que eu faço? E eu disse a ela que o Jesus que eu estava apresentando a ela mudaria a vida, porque ele mudou a minha vida. Já era a mudança, né? Já era a mudança. E foi muito interessante porque ela disse assim: mas como esse Jesus vai trabalhar na minha vida, na minha casa, se todos nós aqui não temos trabalho? Isso espanhola falando. Se nós não temos trabalho. Então foi um grande desafio para nós ali. Porque ela, de uma certa forma, ela nos colocou contra a parede. Tá, você estava no Egito e a mulher do Egito falou isso. Nós estávamos na Espanha. Isso em Sevilha, na Espanha. Desculpa, é verdade. Isso. No sul da Espanha. Foi na Sevilha. E aí a espanhola, né? E o marido estava ali em pé ali dentro de casa observando a nossa conversa e ela nos colocou contra a parede. Falou: e se o seu Jesus não fizer isso? E eu categoricamente, lógico, foi palavra do Espírito Santo de Deus e minha convicção, eu disse a ela que eu tinha certeza, como o ar que eu respirava naquele momento, que Jesus mudaria a história da família dela como mudou a minha história. E aí ela aceitou fazer os questionamentos, aceitou o DVD, falou que ia assistir e que depois ela ia comentar a respeito do filme, se esse Jesus realmente ia mudar a vida. Se era tudo aquilo que eu estava falando. Nossa. Agora, a responsabilidade de retornar era da Igreja Batista de Sevilha. Não vocês era mais faziam só essa parte. Vocês semeavam. Como dizer, um planta, o outro rega e o outro colhe. Exatamente. E aí a gente com a folha na mão, preenchida, com endereço, com nome, com telefone, a gente dava para o pastor da igreja. Que é muito mais fácil alguém da cidade, que eles não vão deixar entrar também, eles são bem reservados. Né? O europeu é mais complicado.
Nossa, cara. Então foi um trabalho muito gratificante. Aqui em Ji-Paraná você também já fez um trabalho semelhante a isso? Com a equipe? Fizemos um trabalho juntamente com... Pode dizer não? Pode falar. Com a igreja do pastor Arilson, que é a Batista Vinha, né? Isso, Videira. Videira, Vinha de lá, de São Paulo tem Batista Vinha. É a igreja Batista Videira, aqui do pastor Arilson, 4 anos atrás estivemos aqui e ele deixou na minha responsabilidade trabalhar um pouco com jovens da igreja dele, que para mim foi um grande desafio e abençoador. Tenho certeza que tanto para a minha vida, quanto para a vida dos irmãos, dos jovens da época, jovens, né? Dos adolescentes. Até hoje eu tenho amizade, mando uma mensagem para o João Henrique, que é filho do João, aí, que trabalha com negócio de prateleira, essas coisas. O João é motivadão, ele é sempre motivado. O João, Oribe, o Rodão e tantos outros, né? Boa. Que é boa. Mas foi um trabalho bom porque os jovens ali da célula, nós combinamos, oramos, e cada uma parte dos jovens ficaram no farol, um de um lado do farol, o outro de cá, em cada ponta a gente começou a distribuir folhetos e convidando o pessoal para ir aos cultos, para ir à igreja. E depois desse trabalho que nós fizemos no farol, outra parte nós fomos para dentro do um mercado que foi desativado. Na aqui. época era como se fosse uma feira chama livre, de né? feira ali, feirão do produtor, mas era ali no atual posto meu pai. Eu não sei, Posto Zé Otônio, que eles falam ali, mas é no 2 de abril ali. Pois é, nós terminamos o nosso evangelismo dentro daquele lugar e foi uma experiência marcante, né? Porque eu jamais imaginava de vir aqui a Ji-Paraná, e uma cidade quente que me castigou no calor, né? Mas foi muito bom, foi prazeroso, é tanto que eu estou aqui novamente, né? Agora aqui com o pastor Josias, e sempre digo a ele que o que for do meu alcance eu puder fazer para ajudá-lo no evangelismo, no que for preciso, aqui me disponho. A gente alinhando aí as coisas, é muito bom, foi né? Foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Maravilha. E agora, né, Ji-Paraná aqui de novo, você volta para ficar uns dias por aqui. Na verdade, praticamente você ouvindo a voz de Deus, né? Ouvindo a voz de Deus. quer. Amém. Exatamente. Vai ser bom, né? Vai ser um tempo bom mesmo. Amém. E o desafio maior hoje, né? Realmente, eu acho que desde o começo, nosso assunto, desde que a gente se conheceu, eu acho que continua sendo a mesma coisa. Você está... É notório isso aí, porque com certeza é uma coisa do seu coração. Você está notório falando assim, poxa, as pessoas estão perdendo a oportunidade de servir a Deus. Exatamente. Não estão entendendo a liberdade que elas têm de servir a Deus. Elas não estão valorizando essa liberdade. Exatamente. É isso, né? É exatamente isso. É a liberdade. Eu quero até... não sei se a gente já está indo para o final. Não, a gente tem mais uns minutinhos ainda. Eu quero acabar a bolha aí, quer acabar a bolha, deu uma hora. Aproveitar a oportunidade aqui com o pastor e dizer para os irmãos da IMUB, né? O nome da igreja. Isso. Da IMUB. Irmãos, se unam, abrace a ideia do seu pastor, abrace a ideia dos seus líderes, saiam às ruas, evangelize, fale de Jesus, ainda há tempo para fazer isso. Existem lugares, estamos vendo aí agora as últimas notícias, o que se passa hoje nos meios de comunicações, é o Talibã tomando conta do Afeganistão. É verdade. Hein? As pessoas perdendo as suas liberdades. E nós aqui no Brasil temos essa liberdade. Então eu quero pedir aos irmãos que abrace a ideia de anunciar Jesus. Pare numa esquina, pegue uma caixa de som, leve o microfone, pare ali por alguns minutos, comece a orar por essa cidade, comece a anunciar que há salvação e salvação em Cristo Jesus. Abraça a ideia. Eu tenho certeza que o pastor Josias vai apoiá-los. Eu tenho certeza que isso está no coração dele. Então, irmãos, aproveita isso. Por missões, né? Aproveita isso, porque o tempo ele vai se esgotar e está se esgotando. Pastor? Verdade. Está se esgotando.
Penso nisso também, tá? Meu coração queima sobre isso. Porque, na verdade, tem hora que a gente fica assim, parece que a sensação, não sei se você pensa nisso também, é como se as pessoas não querem Deus, né? Exatamente. Você está oferecendo Deus para a pessoa, você não quero. Não quero, né? Então, até quando isso vai acontecer? Até quando? No final, você passa pela essa experiência da conversão, tem a oportunidade de ver seu pai, né, servindo a Deus, tem a oportunidade de ver, entender que tem o coração tranquilo que a sua mãe partiu, mas partiu com o Senhor, né? Tem a oportunidade também de estar sempre semeando os novos amigos, né, novas amizades, amém, né? Glória a Deus. E é muito bom. Você só está aqui por causa de amizades, né? Por causa de amizades, E eu quero agradecer a Deus pela vida da Claudirene e do Quilei, que são os proprietários da pizzaria. Pizzaria Favorita. A Favorita. Eu falo que a Favorita é a melhor esfirra de Paraná. A pizza é fantástica, mas a esfirra deles é imbatível. Eles são bons. Eles são bons. Não é porque são meus amigos, é por causa deles que eu estou aqui hoje. É isso mesmo. Primeiramente Deus, lógico, depois eles me recepcionaram. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a importância de termos amigos. Eles foram as pessoas importantíssimas na minha vida em Barcelona. Nossa. Porque no momento que eu mais me sentia sozinho, eles eram o meu refúgio. Que bênção. O Quilei, o Bruno e a Claudirene, eu amo de paixão. Que bênção. Eu amo demais a Claudirene e o Quilei, são as pessoas que eu vou levar com o meu caixão, enterrar juntamente comigo, porque eles me acolheram. O que o meu pastor não fez em Barcelona, eles fizeram por mim. E vem fazendo até hoje. Porque, na verdade, eu sempre falo... pizza lá. É, isso mesmo. Abençoa os irmãos que eles têm abençoado a vida dos missionários. É isso mesmo. E uma coisa interessante, eu sempre falo isso. Quando você está num projeto de Deus, Deus usa pessoas. Deus usa circunstâncias. Exatamente. Por mais que muitas vezes até o pastor não tenha a visão. Você não é o primeiro, não será o último missionário que vem aqui falar comigo isso. Falou, olha, o dia que eu falei que ia para o campo missionário, todo mundo apoiou, menos o meu pastor, né? Cara, eu sou totalmente diferente. Se qualquer irmão chegar e falar, pastor, eu quero ir para missões, meu irmão, vai amanhã mesmo, né? Eu oro, assim, sistematicamente, pai, que essa igreja gere um missionário local por ano, que essa igreja gere a congregação por ano, que essa igreja gere um pastor local por ano, que essa igreja gere um Gideão de oração, né? Que a gente tem a torre de Gideão de oração. Amém. Vou te mostrar daqui a pouquinho aqui. Que essa igreja gere um Gideão de oração, que essa igreja gere o Gideões Internacional, que a gente trabalha também, que é aquele que distribui Bíblias, né? Distribuímos isso lá no Amazonas. Isso, maravilhoso. No Amazonas também. Maravilhoso, Então, eu sonho com isso, Todas as pessoas que vêm aqui, independente das circunstâncias, a gente abre a porta e abre a oportunidade, mas a maioria é assim mesmo. O pastor fala assim, sei lá, tipo assim, eu penso assim, só uma subjetividade. O ser humano é uma criatura tão difícil que eu fico até com medo, porque tipo assim, vem um irmão, fala assim, um jovem, o pastor quer ser missionário. Irmão, vai. Mais que de repente eu não estou vendo potencial no irmão ali, mas eu falo, por quê? Porque todo mundo que olhava para mim não via potencial nenhum em mim nesse contexto, né? Mas o contexto é o seguinte, fala, irmão, vai para o campo, quer ajuda, quer oferta, como é que você quer, tal. Então, tipo assim, meu pastor abençoou, tal. Aí, não quero mais não. Eu acho que não é isso que Deus quer para mim, não. Tal. Desiste, né? Então, muitas vezes, eu acho que muitas vezes é isso que faz o efeito. Acho que, só um exemplo aqui, muitas vezes o pastor já sofreu tanto com isso, que o jovem vem, você fala, irmão, não apoio você não. Não, todos os que eu apoiei, só quebrei a cara, desisti no final da né? Pode ser isso aí também, não pode? Pode ser. Eu tenho uma frase que eu falo assim, como eu sou pastor local, né, e eu mexo com gente, e eu tenho aquela frase, não tem aquela frase assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu penso o seguinte, só uma subjetividade, só uma ilustração, né? É uma ilustração, não penso assim, meu coração também, se eu não fizer isso, eu não sou crente, né? Verdade. Mas tipo assim, por se multiplicar muito a vagabundagem, a vadiagem, a pilantragem, a falta de vergonha na cara de muitos, né? O amor de muitos pastores esfriará. Porque tem muito pastor
que amparou pessoas com bom coração e levou uns golpes bem lascados, né? É uma verdade. Financeiro e tal. Aí quando chega o pastor não ajuda. Por isso que muitas vezes quando a gente está naquele fogo, é jovem, né? E a gente fica assim, por que o pastor barrou o fulano? Por que o pastor barrou não sei o quê? Por que o pastor não deixou o fulano vir? Sei lá, essas coisas assim, né? E a gente fica assim, o pastor está barrando o evangelho, e muitas vezes não é. Porque o pastor já levou tanta pancada, né? Já levou tanta pancada, Sofreu, e ele né? sofreu, né? E ele acaba, um amigo meu me ligou, falou, Jota, me empresta R$300.